Ilustres professores, minha cordial saudação. Obrigado por sua audiência e participação efetiva no curso de desenvolvimento de professores conteudistas. Finalizaremos agora a unidade 2, estudando a estrutura do material didático. Os objetivos desta aula são: apresentar o padrão estrutural de livros utilizado pelo Grupo Josemar e Associados, explicar os principais elementos que compõem a estrutura desses livros e também expor a ordem e a metodologia utilizada para a produção de livros utilizados nas ações de capacitação promovidas pelo Grupo Josemar e Associados. A poetisa Cora Coralina afirmava com muita propriedade que o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. A ABNT 14.724 define um padrão para a elaboração de livros. O Grupo Josemar adaptou esse padrão à sua realidade e necessidade, e assim definiu que os livros didáticos serão estruturados em apenas 3 partes: elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Cada um desses elementos é subdividido em diversos subelementos, alguns de caráter facultativo, outros de caráter obrigatório. Nesta videoaula, vamos estudar um pouco sobre cada um desses subelementos, que se inicia com a capa do livro. Capa é a página inicial do livro utilizada para apresentar a obra em uma perspectiva artística. Sua produção é de responsabilidade da equipe de design gráfico do Grupo Josemar e Associados. Para efeito de padronização, a capa é constituída por uma imagem de fundo, pela identificação do Grupo Josemar e Associados, pela identificação do projeto, pelo título e subtítulo do livro, pelo nome do autor e pela marca d'água do Grupo Josemar e Associados. Folha de rosto é um elemento pré-textual obrigatório utilizado para identificar e apresentar o trabalho de maneira sucinta, ou seja, apenas o nome do autor, o título e subtítulo da obra, o local e ano de publicação. A folha de créditos se caracteriza por realizar a identificação autoral de maneira pormenorizada. Esta página é preenchida pela equipe de design educacional e contém a identificação do Grupo Josemar e Associados, a identificação e nominata indicando a reserva de direitos autorais, os créditos pessoais e institucionais com indicação da natureza de participação e a ficha catalográfica. Dedicatória é uma página de preenchimento facultativo, um espaço onde o autor pode prestar homenagens ou dedicar o livro para alguém em especial. Não é um expediente muito comum nos livros didáticos voltados à educação à distância. No livro do curso de desenvolvimento de professores conteudistas, foi utilizada a dedicatória não só para expressar o sentimento e o apreço do autor, mas também para dar vida à teoria em que estamos estudando. Agradecimentos. Também é uma página de preenchimento facultativo, onde o autor pode agradecer as pessoas que contribuíram de maneira significativa para a elaboração do trabalho. É colocado em página exclusiva logo após a dedicatória, e as recomendações de formatação para os agradecimentos são as mesmas utilizadas para a dedicatória. A apresentação é a parte que o professor contextualiza o leitor sobre o trabalho, expondo uma síntese geral da obra que pode englobar a motivação ou problema de pesquisas, os objetivos gerais do livro, as ideias ou questões principais que serão desenvolvidas ao longo do livro para alcançar os objetivos delineados e, por último, os resultados esperados. As palavras do professor são destinadas aos cumprimentos de boas-vindas aos estudantes, seguida das considerações gerais sobre as questões mais importantes das matérias a serem estudadas. Nesta página, o professor poderá complementar a apresentação, dar maior relevância à ideia central do livro ou pugnar pelo comprometimento dos estudantes com alguma questão específica do processo de ensino-aprendizagem. A organização do material de estudo
é a parte onde o professor apresenta a síntese do plano de estudo. Nesta contextualização são apresentados os recursos didáticos que serão utilizados no curso, a síntese do curso, o cronograma de atividades e, por fim, os símbolos e ícones de estudo e pesquisa. A lista de ilustrações nada mais é do que um sumário das ilustrações utilizadas durante o desenvolvimento do texto. Ela serve para orientar o leitor. Sua formatação difere do sumário somente no que se refere à inserção de uma travessão entre o número da identificação da ilustração e o respectivo título. A ordem da lista deve ser idêntica à ordem apresentada no texto. Cada item deve ser designado por seu nome específico, seguido do número de identificação e travessão. Na sequência, vem o título da ilustração e a identificação do número da página em que está ilustrada. O espaço entre o título e o número da página deve ficar em branco. A lista de tabelas obedece aos mesmos critérios de formatação da lista de ilustrações. Porém, se existirem poucas tabelas, elas não precisam estar consignadas em páginas exclusivas. Podem ser listadas junto com a lista de ilustrações. Quanto à lista de abreviaturas, siglas e a lista de símbolos, ela segue o mesmo padrão de formatação da lista de ilustrações, exceto no que se refere à paginação e separação do título, pois não se coloca a travessão nem a numeração de páginas nestas listas. O sumário é o guia mestre do livro, onde se apresenta cronologicamente o trabalho, com todas as suas divisões e subdivisões, tais como unidades, capítulos, títulos, subtítulos, itens e subitens desenvolvidos no decorrer da obra. No grupo Josemar e Associados, o sumário é uma premissa básica para iniciar o desenvolvimento de qualquer livro. Sua apresentação não pode ocorrer de forma isolada. Ele deve ser apresentado dentro de um contexto ou dentro de uma matriz de curso que engloba, no mínimo, o tema de capacitação, os objetivos gerais e específicos, as justificativas, os resultados esperados e as principais referências a serem utilizadas para o desenvolvimento do conteúdo. No livro didático, você encontrará as especificações detalhadas sobre a formatação para a elaboração do sumário. Os elementos textuais referem-se à etapa central do trabalho, que é a produção e a essência do conteúdo didático. Este conjunto de elementos textuais é composto por textos introdutórios, textos de desenvolvimento, detalhamento e fundamentação do assunto e textos conclusivos. No grupo Josemar e Associados, essa concepção de início, meio e fim deve ser materializada através da capa de abertura da unidade, das considerações do professor, do corpo da obra, que é a introdução e o desenvolvimento do tema, e da conclusão. A capa de abertura da unidade serve para apresentar genericamente o conteúdo que será estudado e situar o leitor quanto à entrega específica que será feita com o estudo da unidade para atingir os objetivos propostos no escopo geral do livro. Esta capa apresenta o número da unidade, o seu título, a identificação dos capítulos e os objetivos de cada capítulo. A palavra do professor conteudista é, nessa etapa em particular, um elemento facultativo, que permite ao professor iniciar a unidade apresentando suas considerações específicas para a matéria que será estudada na unidade de ensino. O corpo da obra deve ser estruturado dentro da proposta definida no desenho geral do curso. Para tanto, a bússola pedagógica do professor é o sumário e o ponto de destino é a consecução de todos os objetivos delineados. Ou seja, o corpo da obra é o lugar onde o professor pagará as suas promessas pedagógicas feitas no desenho educacional, especificamente na matriz do curso. Durante a construção textual, o professor deve observar rigorosamente os princípios normativos estudados na aula anterior. Além disso, quero chamar sua atenção para algumas dicas muito importantes. Na primeira etapa, introdução, é recomendável conceituar e contextualizar o leitor sobre o tema, estabelecer conexão da introdução com os argumentos que serão produzidos no desenvolvimento do texto e motivar o leitor a se envolver com o tema e continuar os estudos.
Para enriquecer o desenvolvimento do corpo da obra, vou te dar 7 dicas. Primeira, todo texto deve ter foco em resultado e deve contribuir de forma relevante com os objetivos definidos. Segunda dica, o texto deve ser fundamentado com argumentos consistentes. Terceiro, os direitos autorais devem ser respeitados. Quarto, todos os títulos, subtítulos, itens, subitens e parágrafos deverão ser construídos de forma concatenada, interligada ou interrelacionada. Quinta, o conteúdo deve ser apresentado de forma dinâmica e ilustrada para favorecer a compreensão, a interação e a motivação do leitor. Sexta dica, sempre que possível, utilizar os quadros para servirem de painel educativo e para transmitir uma visão sistêmica do conteúdo. Por último, a última dica, observar as normas ortográficas e gramaticais e o padrão de formatação estudado na aula anterior e no quadro 13 do livro. A conclusão é a última parte dos elementos textuais. É nesta etapa que se apresenta o entendimento definitivo sobre o tema estudado. É hora de fazer o fechamento da ideia central do trabalho e apresentar ao leitor uma visão sistêmica bem nítida sobre os elementos que permitiram alcançar os objetivos estabelecidos no início do trabalho. Na conclusão do trabalho, o leitor tem que ter entendido o moral da história e ter identificado perfeitamente quais são as mudanças ou as ações que devem ser promovidas e quais são os valores que essas mudanças agregarão às partes envolvidas. Os elementos pós-textuais compreendem a terceira e última etapa da estrutura de um livro, onde são contidas as referências, o currículo do professor conteudista, os anexos e o índice. As referências dizem respeito à identificação exata dos documentos consultados durante a produção textual. Devem ser inseridas ao final de cada capítulo, em página exclusiva, em ordem alfabética, texto em fonte Arial, tamanho 12, cor preta, alinhamento à esquerda, sem recuo, espaçamento entre linhas simples e o espaçamento entre citações de uma linha em branco. Tudo isso sem prejuízo de observar rigorosamente as diretrizes normativas demonstradas no item 3.15 do capítulo 1 da unidade 2 do livro didático deste curso. Ao final de cada livro deve ser apresentado o currículo resumido do professor conteudista. O Grupo Josemar e Associados estabeleceu um parâmetro referencial para a apresentação do currículo. Quanto à formatação, o currículo deve ser apresentado com foto colorida em alta resolução, tamanho 3:4 de perfil. O nome do professor deve ser escrito em caixa alta, negrito, fonte Arial 12, cor preta. O texto será apresentado de forma corrida, em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5. Em relação aos dados, o currículo deve apresentar por ordem as seguintes informações: nome completo, formação acadêmica, idiomas, especialidade de docência, experiência como docente, atuação profissional, cursos de aperfeiçoamento, publicações, prêmios e títulos. Parafraseando a ABNT, anexo é um texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. O professor conteudista fará uso desse expediente nas hipóteses em que, durante o desenvolvimento do conteúdo, tiver proposto alguma atividade relacionada a um documento, texto ou vídeo de autoria de outrem. Neste caso, é necessário não só mencionar no livro, mas também enviar os anexos ao Grupo Josemar e Associados para que sejam tomadas as providências necessárias em relação à disponibilização do material na biblioteca ou na midioteca do curso. Finalmente, temos o índice, que é a lista de palavras ou frases-chave que serve para o leitor orientar ou se reportar rapidamente a um contexto específico, ou as informações contidas no texto. O índice é um elemento pós-textual de caráter facultativo. Não precisa obedecer à numeração de página,
pode estar ordenado por ordem alfabética e não pode ser empregado como sinônimo de sumário. Muito bom! Chegamos ao final desta videoaula, onde você pode ter uma visão panorâmica da estrutura e da ordem de elaboração de um livro didático, no padrão adotado pelo Grupo Josemar e Associados. Este padrão teve como referências as normas da ABNT, com as adaptações necessárias à realidade dessa instituição de ensino. Agora que você já tem uma visão sistêmica da estrutura e da ordem da elaboração do livro didático, convido você para participar da última aula, onde vamos apresentar as diretrizes gerais para colocar toda essa teoria em prática. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima aula, se Deus quiser.